Muito bom, pessoal. 2 Reis, capítulo 5. É um texto bastante conhecido, mas a gente quer meditar nele nessa manhã. Ele fala de uma figura muito interessante. Jesus vai se referir a ele também no Novo Testamento, e ele vai causar um problemão para Jesus. O nome dele é Naamã. Ele é comandante do exército da Síria. A Síria que havia invadido Israel e depois eles estavam numa espécie de tratado de paz. E é uma figura marcante. O nome dele é Naamã. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, diante do seu rei. O Senhor aqui é com S minúsculo. E de muito conceito, porque por intermédio dele, o Senhor, aí o Senhor de todos, o Senhor com S maiúsculo, dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra. E aí tem uma vírgula que diz assim: porém, leproso. Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou Samária, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: levanta-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou
com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Traz revelação, cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Bom, esse é um texto bastante interessante. Ele fala de uma experiência muito forte, mas que tem relação com a nossa vida também. A nossa vida, ela é vivida de uma forma do lado de fora, de uma forma do lado das aparências, ela é vivida de uma forma pública, ela é vivida de uma forma comunitária, mas ela também tem um espaço para uma dimensão privada. Normalmente essa é uma realidade que a gente experimenta dentro da nossa casa, com as pessoas mais próximas. Ali, normalmente, os nossos problemas são mais conhecidos, evidentes. Mas Naamã é alguém que é um homem de sucesso, é uma pessoa de bastante reconhecimento em sua cultura, em sua sociedade. Ele é alguém que é um general do exército, ele é alguém que os homens admiram, inclusive o seu rei lhe admira. E esta é muito poderosa essa informação, porque talvez a admiração dos homens é algo que nós buscamos incessantemente, né? A nossa vida, nós temos dado esta permissão, né, de aferição do conteúdo, da essência da nossa vida aos outros. Nós nos contentamos ou às vezes passamos fome em relação à opinião do outro, aquilo que o outro vai dizer e pensar sobre mim, aquilo que as pessoas aferem ao meu respeito. Se o que as pessoas pensam de mim é algo positivo, se elas trazem um elogio, se elas trazem uma palavra positiva, eu vou me sentindo bem, eu vou me sentindo confortável com aquilo. Mas se a opinião delas é contrária, se a opinião delas é negativa, se a opinião delas de alguma forma não me favorece, normalmente eu vou ficando abatido, triste. E mesmo que eu crie uma casca para conviver com essas críticas, no fundo, elas têm o poder de atravessar o meu broquel, o meu escudo, ou a minha armadura, a minha carapaça. É comum a gente perceber pessoas que têm dificuldade, apesar de desejar, de ansiar, de uma forma mais subjetiva e inconsciente, têm dificuldade em crer no elogio. As pessoas, elas são mais propensas a crer naquilo que, de alguma forma, fala delas de maneira negativa. Porque a gente está sempre tentando mostrar o nosso melhor lado às pessoas. A gente busca sempre mostrar aquilo que, de alguma forma, as pessoas podem apreciar e gostar. Mas isso tem um custo de nós mesmos, tem um custo da nossa alma. Enquanto a nossa lepra nós queremos esconder. A nossa lepra está bem envolta em panos, está bem envolta na nossa roupagem, no nosso... Ele é um general, Naamã é um general, ele tem toda uma armadura, um indumentário, ele tem toda uma proteção, ele tem acesso às iguarias, ele tem acesso a ungüentos, ele tem acesso a óleos aromáticos, e a gente vai fazendo da mesma forma. Mas no fundo, a gente sabe quem é. De tal forma que quando o elogio chega, ele também esbarra nessa armadura de que eu me protejo do mundo, né? Que eu me protejo dos outros e atrás da qual eu me escondo também. De tal forma que o elogio, ele vai parando nessa estrutura de mim mesmo, nessa estátua crente falante que eu produzo de mim para ser aceitável, para receber admiração, esse melhor lado que eu demonstro do lado de fora, né? Mas o que tem o poder de atravessar o meu peito, a minha armadura, de perfurar, é esta fala contundente, ou este olhar que não me favorece.
Eu mesmo, inconscientemente, às vezes, não consigo acreditar e me satisfazer com o olhar favorável dos outros a meu respeito. Parece que habita em mim uma predisposição em sentir mais o baque da ofensa. Quando alguém fala que você não é, não sabe, não pode. Hã? Você tem esse problema, hein, Mantovan? Uma vez eu atendi uma moça, eu já contei essa história aqui, mas só para ter como exemplo, né? Ela foi aprovada numa seleção para um emprego, para uma vaga de emprego, e depois de um tempo trabalhando na empresa, ela perguntou se havia tido algum outro currículo ali. Que ela imaginava que ela só foi aceita naquela empresa porque o currículo dela foi o único que foi apresentado ali. Ela não conseguia imaginar o fato de que ela concorreu com outras pessoas e o seu currículo foi aprovado. Você pode ver, mesmo que a gente anseie pelos elogios, pelas palavras elogiosas, no fundo a gente desconfia delas. E é esse paradoxo muito doido dentro de nós, porque a gente vai querendo uma coisa que no fundo não nos satisfaz. Porque é como se a gente dissesse assim, bom, eu sei quem eu sou. E se o outro soubesse quem eu sou de fato, ele não me elogiaria desta forma. E aí a crítica faz sentido, mas o elogio não. Esse camarada tem a admiração dos homens e a admiração dos reis. Isto fala outra coisa para nós. Não importa quanta admiração você tenha, requeira, não importa quanta impressão positiva você cause, tudo isso não vai falar de você, porque o que importa é aquela estrutura que está grudada em sua pele, no seu ser, e que lhe incomoda, e que as pessoas da sua casa de fato sabem. A lepra sempre foi relacionada com essa estrutura do pecado, né? Existe esta dimensão do pecado. Aquilo que Paulo vai dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Esta lepra comum a todos nós, a religião criou uma estrutura onde o pecado é algo fora de nós. O pecado é aquilo que você faz. É a ideia de que se você fizer algo errado, você então é pecador. E de tal forma que quando eu deixo de fazer as coisas erradas, eu me acho santo. Eu me acho melhor do que os demais. Uma vaca não é vaca porque dá leite. Uma vaca dá leite porque é uma vaca. Um pecador não é pecador porque peca. Um pecador peca porque é pecador. É uma estrutura ontológica, está na pele, está no ser. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tudo que a gente tenta mostrar do lado de fora é performance religiosa, é escudo, é broquel, é armadura. É essa realidade onde só vai, de alguma forma, perceber o cheiro disso quem está na minha intimidade. Então, vocês me veem aqui de uma forma, mas a Lili, meus filhos, me conhecem de outra. Deus sabe o meu íntimo. E nesse lugar, eu só sou tolerado porque existe um amor que cobre uma multidão de erros ou pecados. Porque é o lugar onde o mau cheiro do meu pecado aparece. Onde eu estou exposto, é onde eu tiro a minha armadura. É onde eu não sou general. É onde eu sou simplesmente o Alexandre, o morango. Eu sou o marido da Lili. É nesse lugar que a minha realidade aparece. E é nesse lugar também que, às vezes, a realidade mais simples, mais sublime para mudar esta condição, também se faz presente. O texto vai dizer que, apesar de toda a admiração, de toda a pompa
que aquele homem tinha. E aqui também já começa a manifestar a ideia de que Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus vai afirmar isso no capítulo 4 de Lucas, a partir da vida de Naamã e da viúva. A gente precisa reconhecer, porque a gente não reconhece, que aquilo que de alguma forma sai de bom de nós, é milagre de Deus. As vitórias de Naamã eram dadas por Deus. A gente vai confundindo as coisas. A gente não consegue perceber que a essência da bondade só tem uma fonte. Essa fonte jamais poderia ser eu ou você. Nós podemos ser cano dela, mas não fonte dela. Se você vai ali na pia lavar a mão, ou se você vai ali no bebedouro e bebe água, aquilo ali não é a fonte da água, ela está vindo de um cano. O cano está escondido. A bondade é sempre um milagre, presta atenção. Todas as vezes que você estiver diante de um fato bom, saiba que ali está acontecendo um milagre. Eu lembro de um amigo que, questionado sobre a maldade do mundo, alguém lhe disse: se existe Deus, por que existe tanta maldade no mundo? E ele diz assim: a pergunta não deveria ser essa, a pergunta deveria ser: se Deus não existe, de onde vem o bem? E aí a pessoa fala: mas como assim? E aí tem uma formiga passando, ele diz: mata a formiga. E o cara dá uma dedada na formiga, e a formiga está ali morta. Daí esse meu amigo diz assim: agora gera vida na formiga. Daí ele fala: você está doido? É impossível. Aí ele diz: está vendo? Fazer o mal para você é possível. Fazer o bem é um milagre. Todas as vezes que você está diante de uma ação verdadeiramente boa, é Deus se manifestando. O problema é que a gente rouba isso de Deus. A gente diz que isso é nosso, que essa vitória é minha. Mas essa vitória, ela é concedida por Deus. E aí, esse camarada aqui é um vitorioso, vírgula, porém leproso. Mas há uma esperança para leprosos. Há uma esperança para quem se reconhece doente. Lembra-se que Jesus disse que Ele não veio para os sãos. É interessante porque a estrutura majoritária, evangélica, mediana, medíocre, ela nos faz andar no sentido contrário de Jesus. Ela nos faz querer parecer sãos, ao invés de assumirmos a nossa condição de doentes, de tal forma que você tem que fazer mais ou menos como Naamã, ser um leproso, mas não deixar que isso apareça, esconder isto. E você vai achando-se adequado a partir dos requisitos que a sua religião lhe impõe, lhe propõe, e você consegue tirar uma média aceitável nesse processo. Você não tem coragem de tirar a roupa, de ficar nu, você faz igual Adão, você se esconde, você põe tanga, você vai viver uma vida de mentira. Mas o Evangelho, ele está sempre sendo anunciado. Os quatro cantos, todo ouvido, todo olho verá, todo ouvido ouvirá, todo joelho vai ter que se dobrar à realidade do Evangelho. O Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho dito pela boca da menina que é serva, que é escrava na casa de Naamã: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que vive em Samaria, Ele curaria a sua lepra. O Evangelho, ele é sempre uma boa notícia. Não importa quem nós somos, não importa a nossa condição de pecado, há uma cura. Jesus anunciou essa cura.
Jesus disse que Ele veio para fazer justamente isso, para nos curar, para arrancar de nós o nosso pecado. E esse homem toma essa palavra. Lembre-se, a posição dele, olha a posição da serva. Eles estão em lados opostos da pirâmide social, da estrutura social. Mas é da boca dela, da boca de uma simples, da boca de uma pequenina, que sai uma palavra tão poderosa a ponto desse homem se mover na direção do seu rei. E o seu rei, ao ouvir isto, acha que isso é algo que é possível às pessoas, aos homens. É possível ao seu decreto. E manda uma carta. Eu vou mandar uma carta aqui para o rei de Israel, e eu vou falar para ele curar você. E você então vai se encher de prata, de ouro, de vestes festivais. Você vai montar uma comitiva pomposa. Você vai chegar lá e vai dizer que você é grandão. E quando o rei olha essa carta e lê essa carta, ele rasga as vestes. O desespero é tal, porque o que fica manifesto é que não importa quanto poder humano, diante de quanto poder humano nós estejamos, esta lepra não será sarada, senão pela palavra de Deus. E quanto mais a gente se esconder, quanto mais a gente se proteger dessa verdade, dessa realidade, de que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, mais privado deste poder atuante na minha e na sua vida, capaz de me tornar puro, limpo, como a palavra de Deus vai dizer, alvo mais do que a neve, como Isaías vai declarar lá no capítulo 1. Mas a gente abraça os processos religiosos, autorredentivos, os processos performáticos, os processos onde eu pareço ser o que não sou, não abraço a verdade. A gente acha que é capaz de, a partir de quem nós pensamos ser, impressionar o ser de Deus. Não impressionará. Deus conhecerá, não importa quanto dinheiro, quanto recurso, quanto conhecimento, quanto poder, quantos feitos tenhamos realizado. Nada disso impressiona Deus, porque Deus se lembra que você e eu somos pó, e Ele precisa se lembrar disso, caso contrário, meu irmão, minha irmã, como a sua misericórdia se manifestaria? Se Deus quiser tirar satisfação com você, o que sobra de você e de mim? E o rei rasga suas vestes, e o rei se desespera, e o rei diz assim, esse cara está querendo romper o nosso acordo de paz, ele vai vir, vai arrebentar com a gente aqui. Normalmente, a estrutura oficial, poderosa, ela não acredita em milagres. Ainda que o profeta esteja dentro da sua estrutura, ela tem dificuldade em, de fato, crer nisso. Ela se desespera diante do pecado, ela se desespera quando ela não pode esconder, quando ela não tem o que fazer, quando ela se percebe impotente diante da realidade do pecado. Porque a realidade do pecado é uma realidade que só pode ser resolvida no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado é uma realidade que só Deus pode dar conta. Pecado é algo que só o Senhor Jesus Cristo pôde resolver. Não é o seu equilíbrio de contas, não é, fiz merda aqui, vou fazer algo legal aqui. O seu dinheiro não pode comprar, a sua condição, aquilo que você julga ser seu, que você fez, nada disso pode fazer nada em relação a mim e a sua lepra, ao meu e ao seu pecado. Ou o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo ele.
ou a gente vai viver uma vida de performance, vai viver uma vida de armadura, de Chanel número 5, de Christian Dior Home Sport, cheiroso até, mas lá quando a gente chega em casa, o fedorzinho sai, aparece. E não importa quantas pessoas, quanto o mundo te admire, essa admiração do mundo só lhe faz ser alguém mais iludido. Mas o profeta de Deus ouve o desespero do rei. E o profeta de Deus diz assim: relaxa, irmão. Manda o cara vir aqui. Manda o cara vir aqui. Ele vai saber que tem profeta de Deus em Israel. Você sabe o que é profeta, irmão? Você sabe qual que é a função do profeta? É assim diz o Senhor. A função do profeta é só falar o que Deus disse. O profeta não é adivinhar futuro. Isso aí é adivinho mesmo. Profeta é falar o que Deus diz. Por isso que os profetas do Antigo Testamento começam as suas falas dizendo: assim diz o Senhor. E esse camarada vai para diante do profeta. E ele vai pomposão. Cavalão. Comitiva. Com a carta. Com o rei tremendo nas bases. E aí o profeta vai lá beijar o anel dele? Não. Cadê o menininho que lava a louça ali? Cadê o menininho que lava as cuecas ali? Eu não vou nem sair lá fora. Vai lá e manda ele tomar banho. Fala, vai tomar banho. Porque a gente também, a estrutura religiosa criou essa ideia da pompa, né? A palavra de Deus pura e simples não funciona. Quando o menino chega lá e fala, ele mandou você ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Ele fica bravão, ele fica nervosão, ele fica frustrado. Achei que ele viria aqui, achei que ele evocaria, ele faria uma pagelança. Achei que ele poria a mão sobre a ferida, e aí eu seria curado. Acaso não são Abana e Farfã rios muito melhores do que essas águas aqui de Israel? Eu não podia tomar banho lá e ficar limpo lá? A gente quer o circo, a gente quer o visível, a gente quer os foguetes, a gente quer a burocracia espiritual, a gente quer a pompa espiritual. A simples e pura palavra de Deus, que você simplesmente só a toma como verdade em seu coração. Nós não queremos isso, parece isso algo muito simples. Ouvir aquela ideia, vai, a tua fé lhe curou, vai, teu filho vive. Esse tipo de coisa para nós parece que não funciona. A gente tem que ter aqui um Hadouken. É um negócio. Não, gente. Deus fala no Cicil. A palavra de Deus é dita, é palavra de Deus de qualquer forma. E aqui entra uma outra estrutura que eu acho muito interessante, a sabedoria daqueles homens que estão ao lado dele, ou pelo menos de alguns, que ele está disposto a permanecer leproso por causa do seu orgulho. O orgulho é o que legitima a nossa raiva. Você pode perceber que às vezes que você se ira, o que está no chão da sua ira é o orgulho que lhe dá licença. Como quem diz, quem que você pensa que eu sou? Quem é você para falar assim comigo? E o orgulho é que nos prende muitas vezes
nessa estrutura pecaminosa e fedida e fedorenta. Ainda que pomposa, ainda que rica, ainda com prata, ainda que com ouro, ainda que com vestes festivais, ainda com gente cercando a gente. É o orgulho. As pessoas não vão ao Evangelho por orgulho, porque a graça ofende o mérito. Porque admitir o fato de que eu não tenho nada a oferecer a Deus, a não ser a minha lepra. Quando o mundo inteiro me bajula, quando algumas pessoas invejam a minha condição, o meu carro, a minha posição, o que eu sei, ou às vezes mesmo não tendo nada, o orgulho tem essa condição de nos fazer presunçosos, mesmo não tendo nada. Mas existe alguém ponderado na comitiva desse homem, e diz assim: acaso, se ele te houvesse pedido algo difícil, você não teria feito, meu pai? O Evangelho é muito fácil, a graça é muito graciosa. Não me custa nada. A graça parece algo sem valor. Porque eu só valorizo aquilo que eu quero ser reconhecido pelas minhas vitórias. Mas vermezinho de Jacó, esse ar que você respira não é teu. Este sopro de vida que lhe mantém em pé não é teu. E tudo que vem ademais da sua vida depende desse fôlego. Se você tem, se você não tem, se você tem muito, tem pouco, fez muito ou fez pouco, ainda que o que você tenha feito seja pouco, tudo isso é dádiva do Senhor. É graça de Deus. O seu conhecimento, o seu dinheiro, as suas oportunidades, a sua saúde, tudo, a sua capacidade mental, a sua condição social, tudo isso advém de um favor que você não merece. Você não se banca, você não se autossustenta, você não é Deus, você é criatura, e toda criatura depende do Criador, depende do Senhor. Mas o orgulho de achar que tem que ser algo difícil, quando você vai falar do Evangelho da Graça, receba o Evangelho da Graça, receba o favor de Deus que você não merece. A graça ofende o mérito. A gente acha que tem que ser difícil. É por isso que subir cego de joelho 1.100 degraus faz sentido para nós. É por isso que 40 semanas de jejum de Daniel faz sentido para nós. É por isso que corrente de oração faz sentido para nós. É por isso que jejum prolongado faz sentido para nós. Porque é difícil. Quanto mais esfolado tiver seu joelho, quanto mais fome você passar, quanto mais dinheiro você der, quanto mais algo lhe custar, quanto mais difícil for, parece que faz sentido para uma alma que desconhece a graça de Deus, desconhece o Deus da graça e desconhece a si mesmo. E aí aquele homem resolve entrar e sair do Rio Jordão. E tal como a palavra de Deus, dita pela boca do profeta, foi dita, tal sucede, o homem é limpo.
Mergulha na palavra. A água é uma figura da palavra de Deus. Quem não dá ser do Espírito e da água? Mergulha na palavra. Confia na palavra. E o que acontece? Acontece o que acontece na vida de muita gente, de muitos de nós. Depois que ele se vê limpo, ele volta para o profeta. E ele volta e oferece o quê? Ouro, prata e vestes festivais. Muitos de nós, quando estamos na pocilga do nosso pecado e somos alcançados pela misericórdia e graça de Deus, a gente tenta pagar depois. Não dá para pagar antes? Eu quero pagar depois. Quantas vezes eu quis justificar que no meu caso valeu a pena a Jesus ter morrido, ter apanhado na cara, ter sido ignorado, envergonhado, agredido, maldito, julgado injustamente, sofrido dores, que no meu caso isso não foi em vão, que no meu caso valeu a pena. Quantas vezes eu quis dizer assim: Deus, no meu caso, o Senhor estava enganado. Olha como eu faço, olha como eu sou bom. Faz sentido, no meu caso, Jesus ter sofrido o que sofreu. Porque olha o que eu tenho aqui para lhe oferecer. Olha o que eu tenho aqui para fazer pelo Senhor. Quantas vezes eu me vi nessa presunção de querer pagar o favor de Jesus, com leitura bíblica, com serviço na comunidade, com orações e orações, com jejuns, com ajuda a outras pessoas. Tudo isso faz parte da vida, mas não como barganha com Deus. Faz parte do milagre, da caminhada, mas não como barganha. Quantas vezes eu quis dizer, Senhor, eu queria que Deus olhasse para mim e falasse: rapaz, esse moleque é diferenciado, hein? No caso dele ali, valeu a pena, hein? Presunção. O que você quer pagar? O que você quer pagar? O que você quer? O que você quer pagar, meu irmão? Mendigo da graça. É o que somos. E o profeta, como um homem de Deus, diz assim: cara, tudo que você tem não vale nada. Eu estou aqui como aquele que te enriquece. Teve uma época que eu dava estudo na casa dos caras mais ricos dessa cidade, com toda certeza. Eu sempre, como saía de casa, eu alimentava um pensamento dentro de mim. Eu dizia assim: Senhor, eu vou lá para enriquecê-los. Eles não têm nada a me oferecer. Eu vou lá para enriquecê-los. O Evangelho, amados. O que você tem no banco que justifique o sangue do Filho de Deus derramado? Tem um cara que eu admiro bastante, mas que um dia eu falei que discordo de uma expressão cunhada por ele, a expressão é graça barata. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Um homem de Deus.
uns livros assim impressionantes. Discipulado é um deles. Mas eu disse que não faz sentido a expressão graça barata. Porque se tem preço, já não é graça. Ainda que seja barata. Qualquer pagamento da obra de Deus em relação a nós é um encolhimento de forma brutal do valor da graça de Deus. Ainda que você pudesse dar ao mundo inteiro, qualquer tentativa de pagar a Deus o que Deus por amor fez por mim e por você, é um encolhimento de dimensões eternas. O que nós podemos é receber isso e dar isto. É aquilo que de graça recebemos, de graça dar. É não enfiar o pão debaixo do braço, mas é rasgar o pão, dar graças e repartir. A graça é assim mesmo, irmãos. Ela é simples, ela é profunda, ela é verdadeira, ela é impagável. Não abre espaço para barganhas, não abre espaço para sofisticações, não abre espaço para performance. Ela é simplesmente a simples e profunda palavra de Deus, poderosa para me curar, para te curar, poderosa para fazer de pecadores filhos e filhas de Deus. Como nós cantamos aqui, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam o favor da graça, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do homem, nem de uma realidade consanguínea, mas filhos nascidos do próprio Deus. E o esperma de Deus, a semente de Deus, o sêmen de Deus, é esta palavra que hoje, nesta manhã, vocês ouviram. Que em Jesus Cristo, Deus estava sarando a nossa lepra. E só tinha uma razão para fazer isso. Ele ama você. E Ele me ama. Profundamente. O que move o coração de Deus é o amor. Infelizmente, o que move muitas pessoas hoje, até o inferno é capaz de move o mundo, né? O céu e o inferno é esse lado negativo e positivo desse motor que vai girando, esse motor elétrico que vai girando. Mas no reino de Deus, o que move é o amor de Deus. Move o seu coração a amar. Move o seu coração à gratidão. Move o seu coração ao reconhecimento de que sem o favor de Deus, a única coisa que iria nos restar é sermos consumidos pelo nosso pecado. Mesmo que você fosse um general, vitorioso, honrado, admirado. Mesmo que você for um prêmio Nobel da paz. Por baixo de tudo isso está uma lepra, está o pecado, que só o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar. O menino do profeta
vai atrás de Naamã. E o dinheiro que ele não deu para o profeta, ele mente, diz assim, chegou uma turma de profeta lá em Samaria, e o profeta mandou você dar o dinheiro agora. E aí o profeta Eliseu, quando ouve isso, quando fica sabendo disso, fala, agora vai recair sobre você a lepra de Naamã. Porque suscitar que a obra de Deus tem preço é nada mais, nada menos do que abraçar o pecado como ambiente para a vida. Que Deus nos livre, que Deus nos dê a alegria de um mendigo faminto que encontrou pão com fartura. Nós ficamos 4 anos trabalhando nas ruas com distribuição de comida, o Jefão também. E sabe uma das coisas que a gente aprende, cara? É que mendigo não come só. Você chega com a sopa lá, ele fala assim, viu, você não tem mais uma aí que tem um brother meu que não chegou aí ainda. Você não tem mais tem um pessoal ali assim, assado. É muito interessante isso. Você encontra muito mais solidariedade no meio da pobreza do que no meio da riqueza. Eu lembro de uma vez um mendigo foi ajoelhar, e daí o Fabinho Rotuno falou assim, não precisa ajoelhar não. E daí ele disse, querido, diante do Rei dos Reis, nós entramos de joelho. E eu falei assim, todo mundo de joelho no chão, então. O que você tem para oferecer a Deus? Até quando você vai querer achar que você é bom? Até quando você vai viver a imagem do general? Porque tem uma vírgula aí. Porém, leproso. Mas tem alguém que é especialista em curar leproso. O nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Fica limpo. Fica limpo. É o que ele diz. Fica limpo. Quem quer, vem a mim e beba.